Cara, sem palavras, a tua presença aqui para nós nos deixa Abrilhanta muito, muito né? feliz, deixa muito feliz. Eu tenho certeza que será um excelente, episódio. Nós temos como rito do nosso PGRcast, sempre conhecer um pouco da pessoa Silvia Sanches, né. O Legal. Maia aqui transcorreu esse currículo invejável, Isso né? porque tá Mas, resumido, mas tá? atrás de tudo isso tem uma pessoa, né? Existe um ser humano, existe uma trajetória de vida, existe os seus desafios para chegar até aqui hoje, né? Quem é Silvia Sanches? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, poder estar aqui com vocês, é uma honra, poder estar aqui. E é muito legal quando você pergunta quem é, né. Eu sou a quinta filha de uma família de 7 irmãos, e minha mãe, era viúva já, tinha 3 filhos, quando se casou com meu pai teve mais 4, mas ela tinha 3 sobrinhos, minha avó e meu tio. Gente, gratidão minha avó, porque eu nasci minha avó ia fazer 74 anos. E ela foi a pessoa mais ilustre que eu tive na vida. Opa, Minha avó era a pessoa que me falava o que eu precisava escutar sem eu ter que abrir a boca. Ela faleceu em 89, então faz bastante tempo isso, mas até hoje eu nunca precisei olhar a foto dela para rever a imagem. Então, eu nasci dentro de uma família, muito complicada. Por quê? Porque a gente tinha várias situações acontecendo e muito pouco recurso financeiro. Mas tinha algumas coisas que eram fabulosas. Minha avó me ensinou o seguinte: todos nós somos um. Independente de quem seja, nunca desrespeite ninguém e nunca permita que ninguém te desrespeite. Fantástico. Isso foi fabuloso na minha vida. Meu pai, aos 3 anos e meio, ele passou a mão assim no meu cabelo e falou para um senhor que estava entrando na mercearia, na nossa época tem aquelas mercearias de bairro, a gente estava saindo, eu com ele, e tinha um senhor entrando, e ele passou a mão no meu cabelo e falou: "Esta é minha filha e ela é inteligente". Essas palavras do meu pai fizeram com que eu quebrasse, vários obstáculos, que eu tivesse a capacidade de ultrapassá-los. Então, somando aquilo que às vezes a gente fala e acha que não tem muita importância, tem toda a importância. Então, dentro dessa família complicada, meus pais se separaram aos 8, eu tinha 8 anos. E eles não se separaram porque faltava amor, eles só não sabiam lidar com toda aquela situação emocional que influenciava a situação financeira e tudo mais. Não era falta de esforço, de trabalho, é como é que eu lido com essa situação. O pessoal falava: "Seu pai era maluco", eu falei: "Claro gente, casou com a minha mãe, começou uma família com 10, né". Quem é que hoje, em sã em consciência? sã consciência faz então, como naquela época, né, É. começou uma família com 10. Então não tinham saúde, emocional para isso. E todo esse cenário que a gente nasce nos prepara para uma finalidade. Então, desde pequena, eu fui sempre despertada para olhar a ação das pessoas, como elas funcionam, o que que acontece com elas, o que é ok ou não ok, né? E essa trajetória foi me fazendo me apaixonar pelo universo que é o ser humano. Como que é que funciona esse mundo que nós temos aqui dentro e que a gente despreza? A gente se importa tanto para cuidar das coisas lá fora Verdade. que esquece de ver como que funciona aqui dentro. Então, nessa trajetória, foi uma trajetória longa. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos, esse ano eu faço 58, então eu vou fazer meio século de trabalho, ok? E eu fui trabalhar porque vi minha mãe chorar escondido, eu sendo a quinta filha, a única que vi, ninguém viu, e eu como que eu ajudo minha mãe a colocar o pão na mesa, a evitar que corte a água, corte a luz. Então, dentro desse cenário, você vai lidando com a vida e vai se colocando diante dela do que é possível, o que eu posso fazer com o que eu tenho. E para mim, educação sempre foi um caminho. A educação transforma, modifica, renova. Então, eu comecei a trabalhar aos 8, aos 14, eu já gerenciava uma loja, né? Porque para mim é como o seu cliente. O que o seu cliente te pede? A gente era atacadista e varejista, então eu queria entender do dono da loja, que comprava de nós, o que o cliente dele queria. Bacana. E aí, percebe, a vida vai te moldando para isso. E daí você vai para uma linha de ascensão, e que a vida vai te conduzindo, e você vai fazendo as escolhas, e essas escolhas vai te moldando para aprendizagem. Então você vai passando por vários cenários dentro da vida. E eu, gente, queria fazer direito, mas meu coração, quando eu fui para a faculdade, que eu conseguia ajudar a manter a casa da minha mãe e pagar a faculdade, eu tinha 25 anos. Eu já era
diretora de operações. Então, eu era secretária de escola naquela época, você fazia toda a parte operacional, docente e discente. E eu já tinha esse cargo aos 24 anos. Aos 25 fui para a faculdade e eu queria direito, meu coração falava ciências contábeis. Aí eu tirei no par o ímpar e caiu ciências contábeis. E hoje, o que eu faço? Eu faço a contabilidade da vida. Como é que a gente se realiza na vida como um todo? Que soma é essa? Que resultado é esse? Então, você percebe, a vida vai te conduzindo e você vai vendo que a gente compra máquina, equipamento, sistema, mas se a gente não tiver pessoas de qualidade, a gente atinge um resultado muito menor do que deveria, porque máquinas e sistemas sozinhos, sem gente, não É funcionam. verdade. Então, essa minha trajetória aí, estudar, né? Minha mãe fala que eu estudei de teimosa, mas estudar para mim sempre foi encantador, né? Discutir com os autores, verificar aquelas situações, ir para a mesa para discutir as visões, faz toda a diferença. Então, para mim, eu sou assim, apaixonada pelo ser humano, por esse universo que existe atrás. E quando ele está me contando algo, o que ele está dizendo? É sobre a ação, é sobre ele, é sobre o cenário, é sobre a dor dele. Então, conseguir ir desenvolvendo essa escuta ativa genuína foi o que me trouxe essa trajetória para vários bancos, né, de estudos. E eu falo, Nor, que se hoje, e Maia, se hoje eu tivesse a oportunidade, ainda quero viver essa experiência, de assistir uma aula para um aluno de primeira série, com certeza eu vou aprender muito, porque eu vou conseguir sentar lá e entender que a humildade vai na frente da honra Com e que certeza. tem informações lá que eu desconheço e que é importante revê-las. Que bonito.